Vamos lá, então. Primeira coisa que a pessoa tá lá consumindo, né? Em que momento você começa a perceber que tá a primeira fase do vício, né? Começou o vício ali. É quando a pessoa começa a incluir no seu comportamento atitudes que ela viu na pornografia. Isso pode ser incluído através da fala, através de atitudes, um abraço ou etc, né? Isso começa a instigar você na sua forma de pensar. Então você está começando a talvez querer sentar mais perto de alguém porque a pessoa está com certa roupa, entende? Então ali começa o vício, né? Segundo, que tem a ver com o primeiro, é a exploração do indivíduo. Você começa a enxergar as pessoas para o fim sexual. Entendeu? Então, por exemplo, o rapazinho que já está consumindo pornografia, ele já tem contato com as pessoas, ele convive com as pessoas com base nisso. Entende? Então ele começa a prestar mais atenção somente naquelas moças que estão com a roupa diferente ou que já tenham se desenvolvido sexualmente, e isso começa a participar do comportamento dele no dia a dia, certo? Mas aí é somente interno. Então é um começo do vício, tá bom? Fase 2. A gente começa agora a inicialização da infantilização das relações humanas. O que a pornografia faz? Ela bloqueia o amadurecimento da pessoa. Por quê? Porque... Cara, isso é verdade. Quando a pessoa ela tem muito contato com a pornografia, o que ela está fazendo? Ela está tendo uma relação social sem, de fato, possuí-la. É a mesma coisa daquele cara que... Você sabe dirigir? Sei, no GTA. Tá ligado? É um ponto que eu elenquei aqui, né? Porque você perde a noção da realidade. Exato. Da vida como ela é de fato. E você passa a viver numa percepção ilusória da realidade. Você não entende a realidade do jeito que ela é mesmo. Exato. E você não consegue se lidar com situações sociais... É um bug na Matrix, é um negócio assim. Com conflitos complexos. Exato. O que é um conflito complexo? Ah, uma briga? Não. O flerte. Flertar é um conflito complexo. É uma relação social complexa. Requer planejamento. O rapaz que tá querendo namorar uma moça, ele tem que planejar as palavras, planejar a ação. Troca a palavra pros piedosos veste. de plantão, não é flertar, é cortejar. E esse exercício que a pessoa faz, desenvolve e amadurece ela socialmente. O jovem que tem contato com pornografia muito cedo, ele acaba não se dispondo a esse desconforto do conflito social. Então, pra que eu vou flertar se na internet eu já tenho acesso a tudo que eu preciso? Entende? E aí... Essa infantilização, ela vai caminhando pro resto da vida. Então você tem adultos muito infantis. Porque eles não desenvolveram relações. E aí, por exemplo, quanto mais velho vai ficando, né? Menos relações ele vai tendo. Então, por exemplo, suponha É muito nítido, né? O rapaz que casa, certo? Nos primeiros anos, assim, 2 anos de casado. E o rapaz que tá noivo. Você já percebe uma diferença muito grande. Muito, de um homem que tem 2 anos de casado e um cara que tá noivo. A diferença dos dois é de 3 anos. Porque talvez o cara vai casar no mesmo ano ali, tá noivo, e o outro tem 2 anos de casado. Só que esses 2 anos de convívio com a esposa já proporcionou um amadurecimento muito elevado. Então, sim, a pornografia, ela bloqueia esse amadurecimento. Então, você vira um eterno crianção ao longo da vida. Certo? E, assim, eu não sei se existe uma relação, mas eu estou fazendo aqui na minha cabeça, né? Fonte pra que fonte? Mas é engraçado que, exatamente com o avanço da erotização, se avança o caso de homens arrões de 40 anos que moram com a mãe. Saca? Que vive lá e tal, que é crianção e etc. Né? Cadê essa coisa que você falou, né? O sujeito não vai querer ir atrás de alguém porque ele tem a satisfação toda dele no quarto dele. Exato. Essa relação com o sexo vai acabar desenvolvendo também uma dúvida sobre o caráter familiar da sexualidade humana. Porque você tá tão acostumado na relação sexual fora do casamento, e aqui eu realmente estou falando fora do casamento, é igual uma pessoa que comete um adultério, igual uma pessoa que comete uma fornicação, é uma relação sexual fora do casamento. Ela acontece tão frequentemente que você começa a dissociar a relação sexual do seu fim unitivo e procriativo. Então, exato, você conviveu tanto com aquela atividade sexual que pra você aquilo é o normal do sexo. Então você começa a separar o sexo do seu fim propriamente dito. Então você tem essa dúvida com relação ao caráter familiar. Essas duas coisas, a infantilização e essa dúvida, são a fase 2. Certo? Fase 3. Aí aqui a gente começa a ficar grave. A partir daqui, não é só direção espiritual aqui. A partir daqui a gente já tá falando de pessoas que precisam de tratamento profissional, né? A primeira delas é, de fato, a criação de dependência como uma droga, certo? A pessoa, ela literalmente perde o total controle do seu autodomínio. Então ela não consegue, por exemplo,
deixar de consumir talvez por mais de uma semana e ela sempre volta a cair nesse pecado. Ela não tem o domínio daquela situação e ela não consegue sozinha sair dessa situação. Então ela literalmente perdeu a liberdade dela. Então é uma dependência psicológica do cérebro. E dependendo do nível de vício, a pessoa ela pode chegar a ter crise de abstinência. Como não é uma dependência química, como da cocaína ou da heroína, né, mas é uma dependência psicológica, vai ser uma abstinência leve, né? Mas casos de mau humor. Uma pessoa que, vou fazer um propósito de não assistir pornografia, mas com uma semana ela tá xingando todo mundo, ela tá brava, porque ali já há uma dependência. Nesse caso ali já não é mais direção espiritual, ali precisa de um psicólogo mesmo para poder fazer o tratamento disso. É porque o consumo da pornografia, ele faz uma descarga de dopamina no cérebro. Exato. Assim como a utilização de uma droga, né? Então, o não mais consumo de pornografia gera essa carência de dopamina que o cérebro quer. Exato. E aí ele vai te mandar todas as formas sinais de que ele quer aquilo de novo, né? Então, irritação, falta de sono. Eu listei aqui alguns. Cadê? Distúrbio de atenção, né? Em alguns casos até depressão. Sim, e ansiedade. Ansiedade. Inclusive a pornografia é um dos grandes causadores de crise de ansiedade e de disparo de ansiedade nas pessoas. Exato. Eu anotei alguns sintomas, mas nesse sentido, assim, mais visuais, assim, mais pessoais, né? Então, desde o começo pra frente. Antes de você terminar, eu vou passar alguns pra complementar. Só explicando pra como é que funciona na cabeça das pessoas, o nosso cérebro, ele tem um dispositivo de recompensa. Como é que funciona? Se você... Antigamente, o homem precisava comer, né? Na Idade Média. Na Idade Média. Os gregos não precisavam, tá? Foi a Igreja Católica que inventou isso. Na Idade das Pedras, né? O homem precisava comer. Então, o que ele fazia? O corpo desenvolvia esse desejo pela comida, certo? O homem ia até uma macieira, por exemplo, pegava a maçã e comia. Isso gerava um prazer nele. Isso. Por que o cérebro dá essa recompensa do prazer de comer? Para estimular para que o homem casse novamente no dia seguinte. Falou, isso aí é bom, faz de novo. Então isso aí é realmente assim, você precisa disso pra viver. Então eu vou dar uma recompensa em dopamina pra você, pra que no dia seguinte você volte a caçar. Porque eu preciso que você casse pra comer. Isso é tão interessante que também tá atrelado ao sentido de conservação da espécie. Quando nós ajudamos alguém e a pessoa nos agradece, o nosso cérebro faz a mesma descarga de dopamina. Ele fala, nossa, isso é bom, faz de novo. Faz de novo. Com o sexo é do mesmo jeito. Por quê? A sua natureza humana entende que ela precisa se preservar. Por isso que nós temos o prazer sexual. Para que o nosso cérebro diga para nós, faça isso novamente porque eu preciso de prole. Para que a minha natureza continue existindo. Quem estava na aula sobre homossexualidade vai lembrar de eu falando sobre o fim último das coisas, né? Então, Kyle é muito nisso daí. O que acontece? Com a pornografia... Então nós gravamos no nosso cérebro que o ato sexual é algo bom que deve ser repetido. Quando nós associamos o prazer sexual com a pornografia, nós estamos dissociando, lembra do que eu falei na fase anterior? Da relação sexual do cônjuge. Então você associa com o seu celular. Você dribla o seu cérebro. Dribla o seu cérebro. Só que tem uma coisa. Porque o seu cérebro tá mandando a descarga porque ele tá achando que você vai procriar. Enquanto a relação sexual sadia, você precisa de outra pessoa, então depende da disponibilidade da outra pessoa, do desejo da outra pessoa, requer um conflito social complexo, que quando você casa não passa, tá? Você continua tendo que flertar e fazer essas questões. No celular é muito mais fácil. Então você consegue ter relações sexuais toda hora, todo o tempo. O que seu cérebro faz? Ele volta com a dopamina. Só que quando ele volta com a dopamina, ele cria mais conexões. Ao criar mais conexões, o desejo é mais forte. Então você vai lá e quer fazer de novo. Precisa demais. Só que o seu cérebro percebe que ele tá começando a ter esse excesso de dopamina. E ele sabe que isso é ruim. O que ele faz? Ele manda neurobloqueadores que bloqueiam a dopamina. Então aqui ele tem aquele tanto de via pra dopamina passar, só que ele começa a bloquear. Quando ele começa a bloquear, é a hora que você vira e fala assim, nossa, só esse topless aqui já não tá suficiente. Eu preciso de uma coisa mais pesada. E aí, essa ação ela vai sendo repetida, e você vai pegando coisas mais pesadas, até chegar ao ponto onde o seu cérebro literalmente... Você destruiu o seu cérebro. Só me divirto com 3 anões e uma girafa. Assim. Fica bizarro. Agora a gente pesca aquilo que eu falei. É a pessoa que sente prazer olhando o pé de alguém. Exato. Tipo assim, é de sentir prazer mesmo, não é de achar bonito e tal. É de sentir prazer orgásmico, né? Que foi a palavra que eu falei. Nesse momento, você literalmente destruiu o seu cérebro. Destruiu. Ou seja, uma coisa que era santa,
querida por Deus, desejada por Deus, pro seu bem, pra sua saúde, pro seu fim último, você desvirtuou a ponto de destruir aquilo. Você criou fetiches que são bizarros, foi a palavra que eu anotei aqui. Exatamente. Eu também anotei essa palavra, bizarro. Na verdade, usei bizarrices. E na fase 3 também tem outra coisa que é relacionada com isso, que é como qualquer relação social eu consigo através da internet, começando pela relação sexual, que é a relação mais íntima delas, eu começo a ter também um desenvolvimento de comportamento antissocial. A pessoa não convive mais com a família, ela não sai mais pra fazer nada, ela não quer ir mais no churrasco de domingo, ela não quer fazer mais nada, ela quer ficar dentro do quarto dela o dia inteiro. E aí nós temos aqueles memes, né? A mãe batendo palma, ai, meu filho saiu do quarto. É piada se a gente não olha a fundo o que tá acontecendo. Ali tem uma pessoa doente. Ela não sai do quarto dela nunca mais. Porque ela trouxe toda a relação social dela pra aquilo. Fase 3, né? Aí vamos pra fase 4, que é aqui realmente é caso de internação, é caso grave. Que são 3 malefícios. Na fase 4 nós temos primeiro a destruição da vida familiar. Pra quem não é casado, as relações sociais se encerram porque a pessoa desenvolveu o comportamento antissocial. Ela não sai do quarto, ela não sai de casa, ela fica naquele reduto o dia inteiro, ela não tá mais nos momentos especiais da família, entende? Às vezes a família tá lá almoçando e o fulano tá no quarto, não sai de jeito nenhum e aquele convívio vai se encerrando, né? Penúltimo, patologias. A pessoa começa a desenvolver esse desejo tão elevado que ela começa a desenvolver doenças psicológicas. Eu vou citar 2 aqui, mais ou menos, né? Não, 3. Primeiro é a famigerada ejaculação precoce ou retardada. As 2 são fruto da pornografia. Exato, eu coloquei as 2 aqui também. A pessoa pode ter uma ejaculação retardada, que é aquela que não acontece nunca, ou uma precoce. E eu não sei, assim, patologicamente, como que a gente vai poder diferenciar isso, assim, a depender mais de uma definição de um médico. Mas qual que é a lógica da ejaculação precoce associada à pornografia? É basicamente que você vai ver uma pornografia e o seu objetivo é chegar no prazer rápido. Então você condiciona o seu cérebro que o mais rápido possível. Você tem que chegar no prazer porque alguém pode chegar. Você pode ter que sair. Pode acontecer tal situação e você tem que chegar no prazer rápido. Pode ter ejaculação precoce. E do outro lado, a retardada é justamente porque você já tem tanto excesso de dopamina que nada te satisfaz mais. Ou então a pessoa fica segurando pra ter ejaculação pra consumir o máximo de pornografia possível. Exato. E às vezes você não consegue. Às vezes você já tá tão... assim, já meio que saturou. É tipo o Chaves, quando comeu tanto sanduíche de presunto que ele fica dando epilepsia em cima da mesa. É mais ou menos aquilo ali, né? Tipo, que episódio é esse, velho, que eu perdi esse episódio? Tem um episódio que o Chaves fica parado em cima da mesa e que é engraçado, sanduíche de presunto. Ele fica tremendo assim. Então, tipo assim, a pessoa tá tão assim num excesso que ela não consegue chegar no objetivo de ter prazer. Tipo, ela já passou. E aí, nesse caso, no caso dessa patologia, o que nada mais é? É o corpo treinado. A pessoa, ela se masturbou tanto com aquele conteúdo que ela treinou o corpo a ejacular ou rápido demais ou tarde demais. Ou nunca. Entende? Outra caso aqui é o transtorno de interesse. A pessoa realmente ela deseja ter uma relação sexual com a pornografia do que com uma pessoa real, certo? Ela não tem libido com uma pessoa real, literalmente. E uma que eu achei muito massa, que chama... Massa no sentido assim, eu descobri aqui, né? Não que é interessante, mas chama mixoscopia. Você já ouviu falar? Não. Mixoscopia é a prática de gravar pessoas nuas sem que elas saibam. A pessoa esconde a câmera, uma câmera escondida, um celular aqui pra assistir depois. O que é um crime, tá bom? Aqui a gente tá começando a entrar e eu deixei ela por último exatamente porque a próxima etapa é a instigação ao crime. E aqui é a parte que eu vou encerrar, mas realmente eu queria gastar um tempo aqui. Porque a pornografia, ela age como um cúmplice indireto em crimes. Aqui eu tô falando da fase 4, o último nível, né, do vício. E ela pode estimular ou reforçar práticas criminosas, como, por exemplo, assédio, pedofilia, sequestro, estupro e assassinato. Aí você pode me falar, Guilherme, mas aí você já tá exagerando. Aí você tá viajando muito na maionese, não tem nada a ver. E olha só que doce coincidência. Esse ano eu li esse livro, eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Esse livro se chama Vida Roubada, conta a história de uma moça chamada Jace Lee Dugard. Ela mora nos Estados Unidos e ela foi sequestrada quando ela tinha 11 anos de idade. E ela foi mantida em cativeiro por 18 anos. E ela conta com detalhes como é que foi o cativeiro.
E quando você lê, você percebe que ali o sequestrador é uma pessoa viciada em pornografia. Então, Inclusive, ele fala pra ela... Só pra pontuar aqui, a Jace Lee Dugard, é a autora, o nome do livro é Vida Roubada. Existe uma tradução da Patrícia Azevedo publicada pela Bestseller no ano de 2011. Exato. Então, vocês conseguem encontrar aí nas estantes virtuais da vida, se brincar até na Amazon. Já adianto que é um livro extremamente pesado. Extremamente. Inclusive, eu tinha separado... Eu tava procurando um trecho pra ler aqui e antes do episódio, eu conversando com os meninos, eu falei, não dá. Não dá pra ler aqui, realmente. Que ela passou por coisas terríveis, né? Exato. E o trecho que fala da pornografia é um trecho desse que realmente não dá pra ler aqui. Mas que você percebe que, na verdade, o sequestrador dela, o que ele tinha? Ele tinha o documento do Vaticano fala isso. Todas essas patologias que eu falei, elas são agravadas se a pessoa tem um problema psicológico. Ele tinha. Só que ele começou com o consumo de pornografia, depois ele começou a sequestrar moças pra estuprar e ele foi preso. E ele percebeu que ele tinha um problema. Só que olha a lógica do cara. Aqui eu tô falando de alguém doente, aqui eu tô falando num caso extremo, né? Pra eu não sequestrar mais moças, eu vou sequestrar só uma. E aí o que ele fez? Mantém ela em cativeiro. Mantém ela em cativeiro como escrava sexual. E a Jace Lee fala que todas as práticas de escravidão sexual eram associadas a VHS de pornografia. Então ele estuprava ela enquanto ele assistia conteúdo pornográfico. Então aqui é o caso extremo de uma pessoa que chegou na fase 4 e é o caminho do viciado. É o caminho do viciado, saca? Todo mundo vai chegar nesse nível? Não. Mas é o risco que você corre quando você se dispõe a conviver. Então indica o livro, se você tem estômago, indica o livro, mas é uma coisa que... Só pra mostrar pra vocês que não é uma viagem na maionese, isso que eu tô falando.